Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Leonardo Mamed de Geografia, mais uma aula que a gente está tendo aqui. É uma continuidade da aula passada sobre localização relativa, né, ou situação geográfica aí dos fenômenos. A aula de hoje a gente vai conversar sobre a importância da localização para o desenvolvimento. É importante que vocês pensem também que desenvolvimento que é esse, né? Se desenvolvimento econômico, seu desenvolvimento social de uma forma geral, que tipo de desenvolvimento que a gente está falando, tá? A princípio a gente vai falar de um desenvolvimento socioeconômico, mas ao longo da aula eu vou colocando algumas questões sobre que tipo de desenvolvimento que a gente pode pensar também. Galera, então a primeira questão que a gente tem aí é qual que é a importância da localização para o desenvolvimento de uma área. Aí aqui a gente tem um mapa representação do mundo e está destacando os maiores territórios do planeta Terra, né, o Brasil inclusive. E o que eu gostaria que vocês pensassem agora a princípio, né? Todos esses países, a maior parte deles, ou todos eles, né, que são destacados aqui, eles são países relativamente desenvolvidos, tá? Talvez o Brasil seja menos desenvolvido entre eles, tá? E por que eu quero chamar a atenção? Apesar disso, né, do Brasil não ser a maior potência em termos econômicos e até em desenvolvimento humano do que os outros países, a nossa posição geográfica é diferenciada, né? O Brasil ele possui aí uma dimensão latitudinal, né? A gente já conversou sobre isso em sala. Qual que é essa dimensão latitudinal no sentido norte-sul, tá? Que estou fazendo aqui, que é diferente, bem diferente de todos os países do planeta Terra, tá? Qual que é a consequência disso, dessa posição geográfica nossa? A gente consegue ter climas bem diversos, portanto, vegetação, né? Rede de hidrografia, que são os rios e tudo que compõe os rios, solos diferentes, que poderia proporcionar para a gente aí, se houvesse um outro contexto social diferente aqui dentro do nosso território. Então, a posição geográfica ela é relativa, por isso que ela é relativa, apesar dela fornecer riquezas, né, para aquele contexto daquele país, para o contexto daquele país, como ele está se organizado socialmente também, isso pode determinar se esse país vai ser mais ou menos desenvolvido. Por isso que a situação geográfica ou a localização relativa ela não é absoluta. Tudo bem? Bom, e aí na apostila o autor traz um exemplo interessante para a gente trabalhar agora. Tá? Eu vou enfatizar para vocês aqui que a localização tem grande influência na dinâmica do país e varia com o tempo. Então, nem sempre, tá? Essa localização relativa à situação geográfica, ela vai ser a mesma, né? Algumas áreas elas vão ter mais ou menos importância ao longo do tempo, tudo bem? E aí a gente vai pegar o exemplo do Oriente Médio que ele coloca para a gente aqui, ó. O Oriente Médio, por exemplo, era uma região importante nos séculos 14 e 15, tá? Até o 16 mais ou menos, comecinho, quando as caravanas movidas a cavalo, camelo que iam da Ásia para a Europa carregadas de especiarias, seda, tinham que passar por ela. Então era uma rota, tá? O Oriente Médio foi uma grande rota aí nos séculos 14 e 15 principalmente. Então, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, o Oriente Médio foi perdendo a sua importância e as riquezas que conseguia. E agora eu vou mostrar para vocês no mapa essa área. Então, pessoal, para a gente destacar o Oriente Médio, ele está aqui, essa representação aqui que a gente está vendo, essa parte verde. Tudo bem? Aqui o continente asiático, continente europeu, continente africano. Então, pega um país africano aqui, o Egito, tá bom? E o restante dos países asiáticos. Então, esse aqui é a posição do Oriente Médio. Galera, então eu trouxe o mapa para vocês aqui darem uma olhada. Séculos 15 e 16, ou seja, está no contexto que o autor acabou de falar para a gente lá na apostila.
né, que a importância do Oriente Médio, a rota era realizada aqui diretamente entre o continente europeu e o continente asiático até as Índias. Tá? Depois da descoberta dessa rota aqui, a importância do Oriente Médio, né, que é essa localização que a gente viu, mais ou menos aqui onde eu estou circulando, ela perde, vai declinando. Então, assim, durante um tempo, há uma ascensão, né, da importância daquelas áreas. Por quê? Precisa passar por ali, então há uma valorização, né, daquelas fronteiras, dos territórios que ali existiam, tudo bem? E que vai, conforme com o tempo, como o autor falou, com descobertas, então a navegação, então o avanço tecnológico vai permitindo que alternativas àquele território ali vão surgindo, tudo bem? E com o tempo, né, como o autor coloca para a gente, o processo histórico ele é importante. No final do século XIX, a passagem do século XX, mas principalmente do século XX, são descobertas reservas de petróleo pelo mundo, principalmente nessa área que a gente destacou agora há pouco aqui no Oriente Médio. Tá bom? E novamente essa área ganha importância devido a esses recursos, o petróleo e o gás, mas principalmente o petróleo. E o mundo, né, não só a Europa, mas aí todo mundo volta-se novamente para o Oriente Médio. Não é à toa que boa parte de conflitos, né, que vão existindo em torno desse recurso do petróleo vão surgindo. Aqui eu coloquei para vocês as maiores reservas de petróleo do mundo, nesse quadrinho lado aqui. Hoje é Venezuela, né? Depois a Arábia Saudita, que está aqui destacado. Então é importante para a gente, para refletir essa localização relativa e importância dela para o desenvolvimento. Então, assim, o avanço tecnológico permitiu a descoberta de reservas de petróleo, ou melhor, do petróleo como um recurso energético, assim, o principal do mundo. Como o ouro foi importante durante o período, o petróleo está sendo durante esse processo agora histórico também. E ao longo do tempo, essa área chamada Oriente Médio aqui, por ter características próprias, né, culturas e assim por diante, ele vai ganhando de novo relevância mundial. Galera, então a aula foi mais curtinha hoje, espero que tenha sido tranquilo para vocês. Eu vou deixar um desafio aqui, vocês lerem um artigo que eu vou deixar o link para vocês lerem e fazer uma relação, escrever em um texto breve mesmo, registrar sobre a localização relativa e geográfica, quanto é importante para o desenvolvimento das áreas. O texto vai estar falando da nova rota da seda na China. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre aquele país que tem tradições milenares, tá? E está tão na mídia hoje. E eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, uma relação. Tá, como exemplo, eu vou dar o Brasil para a gente pensar, tá? Brasil como exemplo, perdão. Então, assim, no começo da aula eu coloquei para vocês um mapa e falei da posição, da situação geográfica do Brasil. Então, do ponto de vista absoluto e relativo, o Brasil tem uma ótima localização. E por que a gente não se desenvolve, então, tão bem quanto os outros países que estavam destacados também naquele mapa? Depende de um contexto político, histórico e cultural. Tá? É possível mudar? Sim. O Oriente Médio não teve só as mudanças, o próprio Estados Unidos também já foi uma colônia e não se tornou um país independente e hoje a principal potência mundial. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso e relacionassem com o texto que eu passei aqui nesse link. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, registre que em breve a gente vai conseguir tirar todas essas dúvidas. Fiquem bem, cuidem-se, tudo de bom.